Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, primeira semana do mês de junho já está indo embora, tá? Eu espero que todos vocês estejam bem, tá bom? Pessoal, o livro de gramática, nessas páginas anteriores e nas lições que vocês fizeram também, o assunto todo desses exercícios foi verbo. Agora nós vamos assim fazer uma tarefinha assim trilegal. Vocês vão lá no final do livro, lá na página 170, e depois nós vamos para 171 também, começando na 170. Eu quero que você pegue o seu caderno, tá? Lá no seu caderno você escreve lá, livro de gramática, página 170, coloca a data de hoje, né? Dia 5/6. Pode colocar aqui com a melhor caneta, com a melhor letra, você vai escrever verbos. Nós vamos fazer juntos a conjugação de verbos de 3 conjugações. A primeira, a segunda e a terceira. Ou seja, esse verbo aqui ele é terminado em ar, esse daqui no infinitivo é terminado em er e esse daqui é terminado em er. Com esse modelinho aqui, então aqui nós estamos no modo indicativo, no tempo presente. Com esse modelinho aqui, você consegue conjugar qualquer verbo que termine em ar. Cantar, falar, disparar, tá? Aqui, qualquer verbo que termine em er. E aqui, qualquer verbo que termine em ir. Então, o que você está fazendo aí, o que tem no livro, já na página 170, o que você vai fazer parecido com o livro, é um modelo para conjugar qualquer verbo. Então, nós vamos começar, entenda aqui primeiro. Nós vamos começar lá no modo indicativo, no tempo presente. Depois vem o pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Depois vem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Virando na 171, aí vai vir o modo subjuntivo. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Vamos ver se dá tempo de fazer tudo isso nessa aula aqui. E vocês vão fazendo no caderno, tá bom? Então vamos lá. Como é que fica a primeira pessoa? Aí no livro tem eu falo, mas eu quero que você conjugue agora com o verbo amar. Vai mudar o quê? Vai mudar a primeira, a segunda e a terceira letrinha. O resto vai ficar igual. Então vai ficar assim, ó. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Percebam que a terminação do verbo é a mesma. Aí no livro está vender, mas eu quero perceber o que vai mudar. O V, o E, o N e o D. Esses mudam. O que vai ficar igualzinho? O O. Então vai ficar assim, ó. Eu percebo, tu percebes, ele percebe. Nós percebemos, vós percebeis e eles percebem. No lugar de partir, eu vou colocar o verbo decidir. O que vai mudar? O P, o A, o R e o T. O que vai ficar igualzinho? O O. Então vai ficar o quê? Eu decido, tu decides, ele decide. Nós decidimos, vós decidis e eles decidem. Eu acho que dá para fazer assim oralmente, tá? Eu vou repetir só para ter certeza que vocês vão conseguir fazer. Então vamos lá. No lugar do falar é amar. Como é que vai ficar? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Perceber, na segunda coluninha aqui. Eu percebo, tu percebes, ele percebe. Nós percebemos, vós percebeis e eles percebem. Terceira coluninha. Eu decido, tu decides, ele decide. Nós decidimos, vós decidis e eles decidem. Isso. Agora nós vamos para qual pretérito? Qual é o primeiro pretérito que aparece aí? Então pega aí, pula uma linha no seu caderno, escreve aí. Pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? Aquele quando você era pequenininha, pequenininha, aquele que aconteceu há muito tempo atrás. Então, quando você era pequenininha, qual que era o verbo mesmo? Amar, né? Quando você era pequenininha, eu amava
Depois, eu percebia e eu decidia. Certo? Então, eu amava, no lugar de falar, vai ser o amar. No lugar de vender, vai ser o perceber. E no lugar do partir, vai ser o decidir. Então, como é que vai ficar? Agora aqui embaixo, ó. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis e eles amavam. O que muda? O F, o A, o L e o A. O vá aqui continua igual, tá? Vender, agora eu quero perceber. O que vai mudar? O V, o E, o N e o D. Então vai ficar assim, ó. Eu percebia, tu percebias, ele percebia, nós percebíamos, vós percebieis e eles percebiam. E na terceira coluna lá, na terceira conjugação, no lugar do partir vai ser o decidir. Então vai ficar o quê? Eu decidia, tu decidias, ele decidia, nós decidíamos, vós decidíeis e eles decidiam. Então você está só trocando um verbo pelo outro para treinar a conjugação. Lembrando que você não precisa se preocupar muito, nem com tu e nem com vós. Por quê? Porque são pessoas pouco usadas, tá? Então vamos nos preocupar mais com as outras pessoas. Talvez o tu e o vós daqui a um tempo nem sejam falados, mas é bom que ele fique aí no lugarzinho dele, tá bom? Para cumprir ali todos os pronomes. Depois do pretérito imperfeito vem qual? Pretérito perfeito. Tudo isso do modo indicativo. Quando que o pretérito perfeito aconteceu? O pretérito perfeito aconteceu ontem. Então, o pretérito, aí você pula uma linha no seu caderno, escreve lá, pretérito perfeito, ontem. O que aconteceu ontem? Ontem eu amei, ontem eu percebi e ontem eu decidi. Tá? Agora pega ali a conjugação do amar, você vai fazer, do falar, você vai fazer igualzinho aqui, ó. O que vai mudar? O F, o A, o L e o E, né? Aqui na primeira não muda. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes e eles amaram. Lembrando que esse amaram é com R-A-M, A-M no final, tá? No lugar de vender, vai o perceber. Então, eu percebi e tu percebeste. Ele percebeu. Nós percebemos. Vós percebestes. E eles perceberão. Partir vai ficar decidir. Eu decidi, tu decidiste, ele decidiu. Nós decidimos, vós decidistes e eles decidirão. Então, fazer bonitinho ali no caderno, todas as pessoas, nós já estamos no pretérito perfeito. Falta mais um tipo de pretérito e 2 tipos de futuro. Aí você vai lá no seu caderno e coloca lá, pretérito mais que perfeito. O que é o pretérito mais que perfeito? Pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Então vamos lá. Pretérito mais que perfeito. E aí você escreve assim, ó. Passado do passado. O que quer dizer isso, passado do passado? Imagine 2 coisas que você fez ontem, 2 ações que aconteceram ontem. Então vamos imaginar. Você acordou às 7 horas da manhã, tá? E depois, às 10 horas, você teve aula, vamos imaginar lá, de história.
Então, as duas ações aconteceram no passado? Sim, elas aconteceram ontem. Só que uma foi às 7 horas da manhã e a outra foi às 10 horas da manhã. Essa que aconteceu às 7, ela é mais antiga. A gente pode assim falar informalmente que ela é passado do passado. Ela é o quê? Na hora que você for descrever, você vai usar o pretérito mais que perfeito. Então, olha, eu acordara às 7 e às 10 eu tive aula de história. Eu acordara. Só que o pretérito mais que perfeito simples, ele é pouco usado. O que nós, falantes da língua portuguesa, gostamos de usar é o pretérito mais que perfeito composto. Aí a gente fala assim, olha, eu tinha acordado, tá? Então eu tinha acordado às 7 horas e depois às 10 eu tive aula de história. Bom, mas é bom saber que ele existe, não vai matar ninguém você saber conjugar o verbo amar no pretérito mais que perfeito. Eu amara. Eu percebera. E eu decidira. Então vamos terminar aqui? Pega o modelinho e acompanha lá. Pretérito mais que perfeito. O que vai mudar? O F, o A, o L e o A. O R, A aqui vai ficar igualzinho. Então vai ficar assim, ó. Acompanha aqui e escreve no seu caderno, ó. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis e eles amaram. Tá? Quer que eu repita? Eu amara, tu amara. Lembra da Mara da escola, né? Eu amara, eu vi amara. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis e eles amaram. No lugar do vender, vai o perceber. Você vai tirar o V, o E, o N, o D, vai tirar. No lugar você vai pôr até aqui, ó, percebera. Aí você segue o modelinho. Eu percebera, tu perceberas, ele percebera, nós perceberamos, vós percebereis e eles perceberam. R-A-M. A última lá, no lugar de partir, você vai escrever decidir. Então, como é que vai ficar o comecinho? Eu decidira, você vai tirar o P, o A, o R e o T. E vai escrever no lugar aqui, ó, decidira. Tu decidiras, ele decidira, nós decidiramos, vós decidireis e eles decidiram. Então você está fazendo o quê? Você está acompanhando o modelinho aqui do livro e conjugando 3 outros verbos. Com esse modelinho, tanto do caderno quanto do livro, você consegue conjugar qualquer verbo. Agora nós vamos para o futuro. Então nós continuamos no modo indicativo, tá? Você escreveu lá em cima modo indicativo e agora vai para o futuro. Qual o primeiro futuro que aparece aí? O do presente. O que será que é futuro do presente? Futuro do presente é aquele que vai acontecer com certeza amanhã. Então você escreve ali, ó. Futuro do presente. É um futuro certo. Tá? É um futuro que vai acontecer. Então, o que vai acontecer amanhã? Amanhã eu amarei. Amanhã eu perceberei. E amanhã eu decidirei. Então, amanhã eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Agora esse amarão é com a otil, porque eu estou falando de futuro. Eu perceberei e tu perceberás. Ele perceberá. Nós perceberemos. Vós percebereis e eles perceberão.
Eu decidirei e tu decidirás e ele decidirá. Nós decidiremos, vós decidireis e eles decidirão. Onde que está escrito tudo isso? Tudo isso está aqui no modelinho, tá vendo? Quando eu falei aqui, ó, amarei, é só você pegar o falarei, trocar o comecinho, mudar as letras e o final continua igual. O final de todos eles é igual. Agora vem qual? O futuro do pretérito. Que será que é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é aquele que vai depender de uma outra coisa para existir. Então, futuro do pretérito. Depende de algo para acontecer. Por exemplo, eu vou apagar aqui. Ó, tá vendo? Eu tô apagando aqui só o finzinho, porque o começo ali vai ficar igual. Eu amaria a Joana se ela fosse bonita. Eu amaria. Então depende de uma condição, depende de algo. Eu perceberia meu erro se você tivesse falado. Você não falou, eu não percebi. Eu decidiria o julgamento se eu tivesse provas do bandido. Eu decidiria, eu dependo das provas. Eu perceberia o erro se você tivesse falado. E eu amaria a Joana se ela fosse bonita. Então, ó, todos esses dependem de uma condição. Eu amaria, eu perceberia e eu decidiria. Então, vamos lá. Como é que vão ficar as outras pessoas? Como que você vai seguir aí no seu caderno? Você vai pegar lá. Futuro do pretérito, falar. Você vai trocar o comecinho e vai colocar o quê? Amar. Eu amaria, tu amarias. Agora a gente vai falar da Maria, né? Não é mais do amar. Ô Maria, você está no exercício, Maria. Vamos de novo. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos. Vós amarieis. E eles amariam. Esse é com a M, tá? Perceber. Eu perceberia, tu perceberias, ele perceberia, nós perceberíamos, vós perceberíeis e eles perceberiam, tá? Onde que você vai acompanhando? Aqui também. Decidiria, você pega o verbo partiria aqui, troca o comecinho e coloca aí, ó. Eu decidiria, tu decidirias, ele decidiria, nós decidiríamos, vós decidirieis e eles decidiriam, tá, pessoal? AM. Então você tem a conjugação aí do futuro do pretérito, aquele que é o passado, aliás, perdão, o futuro do pretérito é aquele que depende de algo para existir. Certinho? Agora, você aí no seu caderno, você vai pular uma linha, vai pegar a sua caneta colorida mais bonita, a sua melhor letra e vai escrever assim. Modo subjuntivo. Lembrando que modo subjuntivo, ó, vou até escrever aqui. Agora você pega lá e escreve assim. Modo subjuntivo. O modo subjuntivo, pessoal, é aquele que dá a ideia de possibilidade, de desejo, de uma condição acontecer para outra se realizar, tá? Então você tem aí 3 tempos verbais no modo subjuntivo, página 171. Então, lá na página 171, você tem lá, ó, modo subjuntivo presente. Faça assim no seu caderno também. Modo subjuntivo presente. Você vai pegar o verbo falar aí e vai trocar por amar, tá? Então vai ficar assim, ó. Que você vai colocar na frente aqui, ó, um que, depois o eu.
De novo, um que e um eu. Um que e um eu. Que eu ame, que tu ames, vai acompanhando aqui, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. De novo, que eu ame. Você pode até escrever no livro aqui, ó, esse o que aqui, para você não esquecer. Sempre quando eu falar de presente do subjuntivo, você vai ter esse que. Por quê? É esse que vai fazer a frase assim, olha, tomara que eu vá bem na prova, tomara que eu ame comer jiló, porque o meu pai plantou 10 pés no fundo de casa. Imagina se você não gostar de jiló, então. Então, tomara que, tá? Tomara que eu ame, tomara que tu ames, tomara que ele ame. Tomara que nós amemos comer jiló, tomara que vós ameis e tomara que eles amem. Bom, o segundo é o perceber. Tomara que eu, deixa eu espremer um pouquinho aqui, ó. Tomara que eu perceba. Tomara que eu perceba o meu erro. Tomara que tu percebas. Onde que está escrito assim, ó, igual vender, só que é percebas. Tomara que ele perceba. Tomara que nós percebamos. Tomara que vós percebais. E tomara que eles percebam. O último, deixa eu dar uma espremida aqui, ó. Tomara que eu decida bem. Tomara que eu decida bem os problemas, né, as resoluções da minha vida. Tomara que eu decida, tomara que tu decidas, tomara que ele decida. Tomara que nós decidamos. Tomara que vós decidais e tomara que eles decidam, com a N, tá? Então esse é o presente. Quando for presente do subjuntivo, você sempre vai pensar assim, no tomara que, ou seja, é uma possibilidade, é um desejo. Pode até escrever aqui para ficar bonitinho, ó. Modo subjuntivo, possibilidade, desejo. Então, não é um fato certo, é uma possibilidade, é um desejo. Agora nós vamos para o segundo tempo que tem ali. Pretérito, qual é o pretérito que vem ali? Imperfeito. Então você escreve tudo de novo. Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito vai começar com o se. Então agora não é mais o que, é o se. Se e se também. Então, vamos lá. Se eu amasse, agora você pega o modelinho ali. No livro você tem o modelinho com falar, agora você vai fazer o modelinho com amar. Olha lá. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, é com acento, tá? Senão fica amassemos, ninguém vai amassar ninguém não aí. Se nós amássemos, se vós amasseis e se eles amassem. Então, se eu amasse a Joana, eu me casaria com ela. Se eu amasse a Giló, eu plantaria um monte no fundo do meu quintal, tá bom? E no perceber? Se eu percebesse, então vamos fazer bonitinho aqui que tá feio. Se eu percebesse, se eu percebesse meu erro, eu teria corrigido. E tu? Se eu percebesse, se tu percebesses, se ele percebesse, se nós percebêssemos, se vós percebesseis e se eles percebessem. E o último daqui, se eu decidisse. Se eu decidisse comprar um carro, seria um carro vermelho. Porque eu sempre quis um carro vermelho. Então eu vou falar assim, ó. Se eu decidisse comprar um carro, se tu decidisses, se ele decidisse,
se nós decidíssemos, se vós decidisseis e se eles decidissem. É só acompanhar o modelinho aqui. Agora falta só mais um. Futuro. E você vai agora apagar esse se. E no futuro você vai colocar o quando. Então vamos lá. Você vai escrever aqui. Futuro. Qual futuro que é esse? Do subjuntivo. O futuro do subjuntivo é da ideia de quê? De possibilidade, de desejo. Então, se eu amasse, se eu percebesse e se eu decidisse, tá? Se eu decidisse. Vamos lá para falar? Ai, perdão, eu já falei. Não, eu errei aqui, é quando. Perdão. Me distraí, tá vendo? Por isso que a gente não pode se distrair. Quando eu amar. Perdão. Professores não erram. Professores cometem equívocos. Tá, aqui ó. Quando eu amar. Quando eu perceber e quando eu decidir. Quando eu decidir. Então vamos lá. Quando eu amar. No livro aí você tem aqui o verbo falar. É só trocar o falar por amar. Ó, 170, modo subjuntivo, futuro. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes e quando eles amarem. Quando eu perceber, quando tu perceberes, quando ele perceber. Quando nós percebermos, quando vós perceberdes, quando eles perceberem, tá? Quando eu decidir, quando tu decidires, quando ele decidir, quando nós decidirmos, quando vós decidirdes, quando eles decidirem. Espero que tenham acompanhado tudo bonitinho. Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Desculpa pelo erro aquela hora, mas tem hora que a gente fica meio tereré. Perdão. Beijo.